Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar mais uma videoaula universitária, só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biologia do desenvolvimento. É a primeira videoaula aqui do canal dessa matéria, mas é uma videoaula que já vai ser um resumão. Então eu tenho prova, na verdade minha classe toda tem prova, né? E eu resolvi fazer esse resumão das matérias que eu tive até agora e postar tudo junto pra vocês, porque eu acho que é mais fácil na hora de estudar, então um vídeo só com tudo, e também é mais fácil na hora de gravar. Então, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre principalmente 3 pontos principais quando a gente começa a falar um pouco de biologia do desenvolvimento. Muita gente conhece como embriologia. É a mesma matéria, mudou de nome só. Embriologia remete muito ao humano, e como a gente está na biologia, a gente fala biologia do desenvolvimento porque a gente não fala só de humanos. Bom, então o primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês são alguns conceitos essenciais que a gente precisa saber, que envolvem tanto, né, biologia do desenvolvimento, quanto qualquer outra área da biologia, a gente vai ouvir esses nomes. Então, a primeira coisa é, basicamente, pensar o que comanda o processo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que partir do princípio em que o DNA, ele é o chefão da célula. Então, o DNA é quem comanda tudo. O DNA é quem determina as nossas características, o DNA é quem determina se a gente vai ter uma deficiência ou não. Enfim, tudo é determinado pelo DNA. Então, o desenvolvimento não seria diferente. O DNA é quem realiza esse desenvolvimento, é quem comanda o processo de desenvolvimento. Bom, outro tópico que a gente tem que falar, reprodução sexuada e reprodução assexuada. A gente tem o costume de diferenciar as duas porque a sexuada precisa só de um progenitor, então só de um ser vivo, enquanto que sexuada precisa de 2, o que é errado. Então vamos lá, vamos pensar num exemplo bem clássico pra gente falar. A solitária. A solitária, que é a tênia, né, que a gente conhece, ela realiza a reprodução sexuada. Só que para ela realizar a reprodução sexuada, ela não precisa ter 2. Por isso que é esse nome, solitária. Ela sozinha consegue fazer ali o processo de reprodução sexuada. Então, a gente quebra esse tabu de que reprodução sexuada sempre precisa de 2 progenitores. Na maioria dos casos, sim, precisa, mas não necessariamente a gente pode usar isso como uma característica para diferenciar os 2 tipos de reprodução. O que a gente pode usar para diferenciar é que na reprodução assexuada eu não vou ter uma célula produtiva, né? Então, não vou ter um gameta, enquanto que na assexuada eu vou ter. E na reprodução assexuada eu vou gerar clones, na maioria das vezes. E na sexuada vai ter uma variabilidade genética também na maioria das vezes, tá? A gente não pode generalizar tudo isso, porque a gente tem muitos fatores que podem acontecer, entre eles mutação e tudo mais. Então, quando a gente fala gera clones, a gente tem que levar em consideração todos esses eventos que podem acontecer e mudar o rumo da conversa. Bom, outro ponto que a gente tem que falar, ciclos de vida. A gente tem 3 tipos de ciclos de vida. A gente tem o ciclo haploide, o diploide e o haplodiplobionte. O haploide é quando aquele organismo tem boa parte do seu ciclo de vida N, então haploide. No caso, por exemplo, de protozoários, de alguns fungos. Daí a gente tem o ciclo de vida diploide, que é o ciclo de vida que a gente mais conhece, que boa parte do ciclo de vida é 2N, é diploide, né? E é o nosso caso, é o caso dos animais. Então, nós, animais, a maior parte do nosso ciclo de vida é diploide, é 2N. Apenas ali aquela parte reprodutiva vai ser haploide, né? Haplodiplobionte é quando eu tenho, assim, uma demarcação bem acirrada em que metade do meu ciclo é haploide e metade do meu ciclo é diploide, que é o caso das plantas. Por fim, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre tipos de desenvolvimento. A gente tem também 3 tipos de desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento direto, que é quando eu não tenho presença de estágio larval. O desenvolvimento indireto, por sua vez, tem a presença de uma larva. E o misto é quando eu tenho ovos que são embrionados, porém quando eclode algo desse ovo, o que eclode é uma larva. Agora, já partindo para o segundo ponto geral, assim, na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de alguns modelos especiais de reprodução e de desenvolvimento. Então, a gente está acostumado sempre com aquele modelo básico, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que é a gametogênese. Mas, fora esses modelos, a gente tem alguns que são bem curiosos e bem legais. E aí, eu vou estar citando aqui para vocês 3, que são diferentes, tá? O primeiro é a poliembrionia. A poliembrionia, como diz o nome, poli de, né, muitos. É quando eu tenho a formação de 2 ou mais seres vivos a partir de uma célula ovo. Então, vamos pensar.
Quando ocorre a fecundação, tem a formação da célula-ovo. E essa célula-ovo, ela começa num processo muito extenso de segmentação. E aí, nesse processo de segmentação, em algum momento, o blastômero se separa em dois. E aí, quando o blastômero se separa em dois, esse grupinho de célula começa a se desenvolver e esse grupinho de célula começa a se desenvolver e aí gera dois indivíduos. E a gente tem a partenogênese. A partenogênese é muito interessante. É quando eu formo um embrião fértil sem fertilização. Então, a célula ovo vai gerar um embrião, sem precisar, no caso do macho. E a gente tem também alguns tipos aí dentro da partenogênese. A gente tem a renotoquia, processo de partenogênese eu vou formar machos. A gente tem a teletoquia, que é quando eu vou gerar fêmea. E a gente tem anfi ou deuterotoquia, que é quando eu gero tanto macho quanto fêmea. E por fim, o último modelo especial de desenvolvimento e reprodução que eu tenho para falar para vocês é a pedomorfose. A pedomorfose é quando eu tenho uma diferença aí do tempo de desenvolvimento entre a estrutura reprodutiva do corpo do ser vivo com a parte somática, digamos assim. Então, a gente tem dois tipos também. A neotenia é quando eu tenho um desenvolvimento somático atrasado. E pedogênese é quando eu tenho um desenvolvimento reprodutivo adiantado. E agora chegou a parte mais importante da aula. Então, tudo isso foram algumas recapitulações que a gente tinha que fazer antes de entrar realmente na parte de gametogênese. Então, gametogênese. O que a gente pode falar sobre isso? É importante dizer que gametogênese é a produção de gametas, né, num geral. E aí, para a produção de gameta masculino, a gente dá o nome de espermatogênese, e para a produção de gameta feminino, a gente dá o nome de oogênese. Segundo ponto que é muito importante, que eu aprendi isso em zoologia, mas se você ainda não conseguiu guardar isso, guarda a partir de agora. O gameta feminino não é o óvulo, o gameta feminino é o ovócito. O óvulo é apenas um momento, a gente vai falar mais um pouquinho pra frente, mas apenas é um momento. O gameta em si é ovócito, tá? E aí, vamos falar um pouquinho primeiro sobre espermatogênese, que, né, é mais fácil. Né? A gente fala que homem é mais fácil em tudo, e realmente, gente, é mais fácil. A espermatogênese ocorre em algumas fases, assim como a oogênese. E quanto às fases, assim, não diferencia muito de um pro outro. A gente tem algumas coisinhas diferentes aí que a gente precisa entender em relação ao tempo que esse ciclo vai durar. Mas o ciclo em si é bem parecido para os dois. Então, a gente tem lá uma espermatogônia. A espermatogônia é uma célula 2N, uma célula diploide do nosso corpo, né? No caso do corpo do homem. E aí, essa célula diploide, ela passa por um crescimento por meio de mitose e vai gerar o espermatócito primeiro, o espermatócito 1. Esse espermatócito 1 ainda é diploide, né, porque ele não passou por um processo de meiose ainda, só que nesse momento ocorre a meiose. Então, o espermatócito 1 vai passar por uma meiose e vai gerar o espermatócito 2. O espermatócito 2 já é N, tá? Então, ele já é haploide e aí ele vai se desenvolver em espermatozoide. Então, é muito simples essa sequenciazinha, né? É só lembrar sempre o que é mitose e o que é meiose. Lembrando, mitose mantém a carga genética. Então, se eu tenho um ser 2N e ele sofre mitose, eu vou gerar seres 2N. Agora, se eu tenho um ser 2N que vai sofrer uma meiose, eu vou gerar seres N, seres haploides. Então, basicamente, é isso do homem. É bem simples, bem tranquilo. Esse processo de formação de gametas acontece a todo momento no homem. Que na mulher esse processo ocorre todo ali na barriga da mãe, e aí quando a mulher nasce, o processo só vai continuar depois que a mulher tem a primeira menstruação e tudo mais. Então, o que acontece de diferente na mulher? Na mulher, a gente tem a célula germinativa, que ela é 2N. Essa célula germinativa vai passar por um crescimento por meio de mitose e vai gerar a oogônia. A oogônia é 2N. Até aí tranquilo, até aí bem parecido com o espermatozoide. A oogônia, ela vai sofrer o processo de meiose para produzir células haploides, que seriam os gametas. E aí começa a brincadeira. Nesse momento que acontece a meiose dessa oogônia, a meiose vai parar na prófase 1. Então, a gente tem um stop da prófase 1. Quando eu paro a prófase 1, eu interrompo o ciclo celular ali e ele só vai voltar a funcionar mais pra frente, quando a mulher já tiver um certo desenvolvimento e tudo mais. Mas, enfim, vamos continuar no nosso ciclo, vamos fingir aí que essa mulher cresceu, tudo mais, amadureceu, menstruou, continuando o ciclo. Esse ciclo
ele vai continuar formando um ovócito primeiro, um ovócito 1. Esse ovócito 1, ele é haploide e também vai formar corpúsculos polares. E aí, depois, por fim, esse ovócito primeiro, ele se transforma em ovócito 2. O ovócito 2 é o gameta. A gente pode chamar ele de ovócito 2 ou somente de ovócito. As duas formas estão corretas. Quando a gente fala de mulher, assim como quando a gente fala de homem, a gente tem que levar em consideração os hormônios. Mas na mulher é mais ativo, principalmente porque é a mulher que carrega o bebê e tudo mais. Então, se tiver fertilização, tem uma série de correntes hormonais que vão acontecer ali para receber o embrião. Do homem, é importante dizer que todo esse processo de produção de gameta acontece no testículo. O testículo não só produz espermatozoide, como produz hormônios. E no caso da mulher, é o ovário que vai produzir os gametas e também quem produz alguns hormônios, ou principalmente quem estimula a produção de alguns hormônios e tudo mais. Hoje eu vou falar só de 2 hormônios, não vou falar de muitos, porque senão a gente ia ficar aqui a vida inteira. Eu vou falar só do FSH e do LH. FSH, folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante, tá? O FSH, gente, ele é um hormônio, ambos hormônios, eles são liberados por meio da atuação da adenohipófise, principalmente. Então, o FSH, ele torna o líquido cervical menos mucoso, então, aquele líquido que fica ali no útero menos mucoso. Ele é presente na fase proliferativa do útero, que é ali por volta do 14º dia, é quando a gente fala que a gente tá ovulando. E essa produção do FSH vai aumentar também a produção do LH. Então, a gente já vai entrar agora nas funções do LH, do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele vai promover a ruptura do folículo, ele vai promover, de fato, a ovulação, né, que, no caso, a gente vai chamar de oocitação. Ovulação é um termo meio errado, porque daí as pessoas levam em consideração a produção de óvulo, e aí as pessoas acham que o óvulo que é o gameta, então não vamos induzir ao erro. Oocitação é melhor, porque daí a gente lembra que quem é o gameta, ovócito. O LH também, ele vai fazer com que o ovócito termine a meiose. Então, é nesse momento, por meio desse hormônio, que o ovócito 1 vai falar, vamos tirar esse stop da prófase 1 e vamos continuar esse ciclo celular. Bom, como eu já disse pra vocês, o óvulo, ele é apenas um momento. O óvulo, gente, não pode ser chamado de gameta. O óvulo, a gente pode definir ele como um momento em que há o término da meiose e um momento em que há a entrada do pronúcleo do espermatozoide. Nada mais, nada menos, tá? É um momento. O óvulo é uma questão de momento. O ovócito é o gameta em si. Bom, quando a gente fala de ovócito, a gente tem que lembrar de algumas partes que são bem especiais, né? O ovócito, ele é uma célula, então ele vai ter citoplasma, ele vai ter um núcleo, um nucleolo, tudo isso que geralmente células costumam ter. E a gente tem algumas características diferentes que são legais de dar um destaque aí pra elas. Primeiro, o ovócito, ele tem uma zona que a gente chama de zona pelúcida, que vai realizar o reconhecimento de espécie específico. Então, ele que vai garantir que aquele embrião que vai ser formado, ele vai ser formado a partir de 2 indivíduos da mesma espécie e o embrião vai ser fértil. E a coroa radiada, que ela serve tanto para nutrição ali do ovócito, tanto para o reconhecimento também espécie específica. Então, isso é muito, muito importante para que não haja encontro de gametas de espécies diferentes. E aí, falando em encontro de gameta, aproveitando esse gancho que eu já falei para vocês, a gente vai definir o encontro de gametas em 5 momentos diferentes, tá? Primeiro momento é quando ocorre a ativação. A ativação, ela vai ocorrer principalmente por uma reação acrossômica. Essa reação acrossômica, o que acontece? Enzimas que são liberadas, estimuladas pela entrada de cálcio na célula, elas vão digerir o processo acrossômico, que é feito de bindina. Bindina é uma proteína. E a gente tem a segunda parte, que é a extensão. A extensão é quando eu vou ter a formação daquele processo acrossômico bem demarcado, que é como se fosse uma agulhinha mesmo. Então, ele começa assim e vai afinando. E aí, isso só é formado graças à actina. Sem a actina, aquilo que tem no nosso músculo e tudo mais, então, a actina. Terceiro é a ativação. No processo de ativação, o que vai estar acontecendo? A ativação dos gametas. Para daí se encontrar. O quarto passo é o contato, então o contato dos gametas. Então vai ocorrer toda essa parte de reconhecimento, espécie específica e tudo mais.
E, por fim, né, o quinto passo é a fusão, que seria realmente, de fato, o encontro dos gametas. Essa fusão, ela acontece principalmente por meio de um cone de fertilização. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a cara de cansaço, mas é assim que a gente tá levando a vida, cansado. Mas eu tô muito feliz com o resultado do blog, com o resultado do canal que tá crescendo. Queria muito agradecer vocês. Um beijo, chamem seus amiguinhos para serem biologuinhas e até o próximo vídeo. Tchau!